Bom dia a todos. Então, nós vamos apresentar para vocês esse conteúdo inicial dessa aula de irrigação, essa aula inicial aí. Como eu disse, né? Essa apresentação é da professora Patrícia Marques, Exalc USP, né, de Piracicaba, e está disponível para vocês acessarem pela internet, mas de qualquer forma eu coloquei na página da disciplina aqui do IFMG São João Evangelista para vocês poderem acessar, tá certo? Então, são considerações iniciais sobre o assunto irrigação. O que nós vamos falar? Nós vamos abordar alguns tópicos. Os primeiros tópicos ali. Em uma introdução, métodos de irrigação, relação água-solo, relações água-planta-atmosfera, irrigação por superfície, irrigação por aspersão, irrigação localizada. Evidentemente que nós não vamos falar de tudo hoje. Nós teremos um outro vídeo para poder abordar os tópicos que estão mais adiante aí, né? Estão mais à frente, vamos falar assim. Hoje será apenas uma introdução ao assunto irrigação. Então, o que vem a ser a irrigação? A irrigação, como a própria professora Patrícia Marques define, é a aplicação artificial de água às plantas, visando suprir a falta, insuficiência ou má distribuição das chuvas. Por quê? Nós podemos ter uma situação em que a cultura recebe só parte da água que ela necessita durante o seu ciclo. Então você precisa suprir a deficiência, né? Ou a insuficiência, melhor dizendo. Você precisa suprir, se a planta necessita de 100, vamos dizer que chove só 50, você precisa suprir os outros 50 de chuva ou de água para a planta. E você pode ter também uma situação que a planta não tem nada de água. Não chove. Um exemplo, cultivo numa estufa, você não tem água da chuva contribuindo, então você tem que aplicar 100% da água pela irrigação. E tem a ver também com a má distribuição das chuvas. Infelizmente, nós estamos passando por momentos nessa situação, onde a chuva, né, ela é muito mal distribuída. Então, você precisa ter garantida para a cultura a água naquele momento que ela precisa. Tá ok? Então, nós temos a irrigação complementar e a irrigação total, ou essencial, né? A irrigação complementar, onde a planta pode completar o ciclo sem a irrigação. Então, a planta consegue fechar o seu ciclo sem a irrigação. Tá certo? Ela vai fechar ela vai produzir, né? Ela vai ter uma produção, uma produtividade inferior ao máximo que ela pode, porém ela consegue fechar o seu ciclo. Numa situação de má distribuição de chuvas, eu posso ter uma situação dessa de uma irrigação complementar. Essa irrigação complementar também favorece a melhoria na produtividade e é uma decisão econômica. Você vai ver se é interessante ou não, no aspecto econômico, complementar a sua irrigação ou deixar somente a chuva, né, fazer o seu papel. A irrigação essencial total, a planta não consegue completar o seu ciclo sem essa irrigação. Exemplo, nós temos a região nordeste brasileira, onde a precipitação é muito baixa, muito pouca, então a cultura não vai conseguir ter uma produtividade, uma produção adequada. E também as estufas, como eu falei. A água, toda a água, ela vai ser aplicada pela irrigação. Porque não tem chuva entrando na estufa, evidentemente. Vantagens da irrigação, pessoal. Temos várias vantagens de usar a irrigação. Incorporação de áreas improdutivas à produção agrícola. Então, eu posso ter áreas que não produzem bem sendo incorporadas ao cultivo, né? Com o uso da irrigação. Garantia de produção. Né? Eu vou garantir a produção se eu tenho o elemento água sendo sempre suprindo as necessidades da planta. Eu vou poder ter uma colheita na entre-safra, ou seja, num período em que a cultura, a oferta do produto é pouco no mercado, eu consigo, com a irrigação, ofertar produto num período em que eu tenho pouca oferta natural, né?
Isso vai me proporcionar um preço melhor do produto. Permite mais de uma safra por ano. Eu vou poder produzir mais de uma vez por ano. Acontece muito isso aí nos perímetros irrigados da Codevasf, no Rio São Francisco, né, na região de Juazeiro e Petrolina, no Brasil. Eu vou ter a possibilidade de fazer a fertirrigação, eu vou poder aplicar adubo no o fertilizante na água de irrigação para poder chegar no pé da planta, né? Isso tem várias implicações interessantes que nós vamos ver mais adiante, em outros vídeos. Geração de empregos, a irrigação ela gera empregos para várias regiões, né? Melhor qualidade da produção, vou ter produtos de melhor qualidade e também um aumento na produtividade, não é isso? Lembrando que produção é a quantidade total produzida e produtividade é a quantidade produzida por unidade diária, por exemplo, né? No caso da parte agrícola, é a produção por área, por exemplo, toneladas por hectare ou quilogramas por hectare. Aqui nós temos um exemplo, né? Fonte aí Ministério da Agricultura, que a professora Patrícia Marques utilizou nesses slides. Olha só como que nós temos um aumento, um incremento na produtividade pelo fato de usar a irrigação. Não é isso? Olha só, o que salta aos olhos aí é o feijão, né? O feijão, ele teve um aumento na produtividade de 492% só pelo fato de você irrigar. Ele passou de 388 quilos por hectare não irrigado para 2.300 quilos por hectare irrigado. Então eu vou ter um aumento de produtividade muito grande. E aí outros, né? O algodão também teve 218% de aumento na produtividade. O arroz, o trigo. Então, você pode ver que a irrigação ela favorece muito o aumento na produtividade. Todas as culturas respondem bem, via de regra, né? Geralmente, todas as culturas respondem bem à irrigação, no aspecto de produtividade. Limitações. A irrigação tem algumas limitações. Por exemplo, o alto consumo de água, nós sabemos que 70% da água consumida ela é consumida na área agrícola, né? 70% mais ou menos. E aí, esse alto consumo de água, nós temos que controlar esse alto consumo através do manejo da irrigação, que é um assunto que nós vamos ver bem mais adiante, falando dos instrumentos para o manejo da irrigação. Uma outra limitação da irrigação é o alto custo de implantação. Você precisa adquirir bombas, motores, no caso, né, conjunto motobomba, tubulações, válvulas, filtros, aspersores, se for o caso, né? E então fica caro. Um projeto de irrigação por aspersão, por exemplo, não é barato. Então você precisa adquirir, né, equipamentos para poder fazer essa irrigação. Nós não temos mão de obra especializada, então falta mão de obra especializada. Né? Então, nem sempre nós temos pessoas para poder fazer, para poder trabalhar na irrigação. Salinização de solos inadequadamente manejados. Isso, se você manejar inadequadamente o solo, você pode ter esse problema. Impactos ambientais também, como resíduos, mosquitos, alteração de ecossistemas, né? Posso ter salinização de solo também, né? E tudo mais. Disponibilidade hídrica. Às vezes você não tem uma quantidade de água suficiente para fazer a irrigação. Então você tem essa limitação da disponibilidade. Aqui é um slide que é bem característico, bem elementar mesmo, mostrando a distribuição da água, né? Nós temos ali 97,5% de toda a água do planeta Terra é água salgada ou salina, né? Que não está prontamente disponível para a gente utilizar, seja para irrigação, para consumo, etc. 97,5%. Dos 2,5% que sobram para água doce, nós temos 0,3% são água doce dos rios e lagos, 30,8% são água doce
água doce subterrânea, e 68,9% são águas que estão congeladas, água das calotas polares e geleiras, que não estão prontamente disponíveis. Então nós temos ali basicamente para utilização na irrigação o 0,3% da água doce dos rios e lagos e 30,8% da água doce subterrânea. Note bem que a maior parte da água disponível que nós temos, da água doce disponível, é água subterrânea. Né? Muitos pensam o contrário, mas na verdade é isso. 30,8% lá, água doce subterrânea. Água subterrânea doce, como ela fala ali. Então, é bom ter isso como ter isso em mente, né? Que a maior parte, a maior quantidade de água doce disponível que nós temos está no subsolo. Tá ok? Então, olha lá, 70% mais ou menos da água doce derivada de fontes, rios, lagos e aquíferos subterrâneos é utilizada para agricultura. Nós temos aí 260 milhões de hectares irrigados no mundo, que corresponde a 17% da área agrícola mundial. Esses 17% da área agrícola mundial responde por 40% da produção agrícola do mundo. Nós temos em primeiro lugar, em termos de área irrigada, a Índia, né, com 59 milhões de hectares irrigados, que corresponde a 35% da área agrícola. A China, em segundo lugar, com 54 milhões de hectares irrigados, também 35% da área agrícola irrigada do país deles, né? Os Estados Unidos, em terceiro lugar, com 24 milhões de hectares irrigados, 10% da área agrícola do país. E o Brasil, em 11º lugar, né? 4,4 milhões de hectares irrigados, que corresponde a 8% da área agrícola do país. No Brasil, 8% da área agricultável é irrigada e responde por 16% da produção, o que gera 35% do valor econômico da produção agrícola nacional. Então, nós temos ainda muita condição de melhorar, de aumentar essa área irrigada. Da área agricultável brasileira, nós temos condição de aumentar muito ainda a área irrigada. Podemos aumentar, temos condição e temos tecnologia para isso. Bom, continuando aí, a irrigação total no Brasil, nós temos principalmente irrigação de olerícolas, né? Hortaliças, etc. Arroz, que é uma cultura que a gente tem muitas áreas de produção no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, grandes áreas, né? Que são utilizadas na irrigação, principalmente irrigação por inundação, e irrigação de frutíferas, como melão, abacaxi, banana, morango, etc. Tá certo? E temos também um crescimento na irrigação tecnificada, principalmente no café, na região sul de Minas, a região do Espírito Santo e também parte de São Paulo, que tem uma tecnologia muito interessante, muito avançada na irrigação do café, né, com fertirrigação, etc., né? São culturas que são assim muito utilizadas, utiliza-se muito a irrigação para essas culturas. Inclusive, no caso do café, com o efeito de... você pode utilizar a questão do o déficit hídrico, né, que é cortar o fornecimento de água para o café para poder uniformizar o florescimento da cultura e, com isso, ter colheitas mais uniformes, frutos maduros em maior quantidade. Quando e como surgiu a irrigação? Né? Então, nós vamos ver que isso aí já é de muitos anos, né? Há 4.000 anos antes de Cristo, né? Nós já tínhamos lá na Mesopotâmia canais de irrigação. Então, isso aí é antigo. A irrigação ela é muito antiga, é uma técnica muito antiga. Nos egípcios tem citações aí de 3.000 anos antes de Cristo, utilizando a irrigação, né? Tem alguns aquedutos na Itália, 312 anos antes de Cristo. Então você pode ver que é bem antigo, né? No Brasil, nós temos aí a fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro, como primeira citação, no século XVI, 1589, o ano de 1589.
A primeira lavoura de arroz irrigado no Rio Grande do Sul foi em 1904, né? Então já tem bem mais aí de 100 anos. A área irrigada no Brasil foi praticamente inexpressiva até meados dos até meados dos anos 60. Na década de 70 e 80, nós tivemos investimentos em projetos públicos de irrigação com a construção de barragens e implantação de perímetros públicos de irrigação, como eu citei a Codevasf, né, trabalhando principalmente na região do Nordeste com perímetros irrigados, lá principalmente fruticultura. Bom, aqui ele mostra, né, a irrigação no Brasil em termos de região, né, região do Brasil, né. Você pode ver lá, ó, marcado em vermelho, no sul do Brasil, em 1.000 hectares, nós temos 1.301.000 hectares irrigados. Isso aí principalmente por causa do arroz irrigado por inundação, né? Ocupando grandes áreas. E ele está também destacando ali o crescimento, né? Das áreas irrigadas no Nordeste e no Centro-Oeste. Teve um incremento interessante ali, ó, de 67,36% no Centro-Oeste brasileiro e 71,04% no Nordeste brasileiro. Aqui, né, ele mostra o uso da irrigação no Brasil no ano de 2004, né, que a professora Patrícia Marques utiliza nos slides. Ela pegou dados aí de 2004. Crescimento em algumas áreas e diminuição em outras na utilização da irrigação. Então, tem irrigação localizada, pivô central, aspersão convencional, superfície. Nós vamos ver isso detalhadamente mais adiante do curso. Então, não vem ao caso agora nós entrarmos com definições do que vem a ser uma irrigação localizada, um pivô, nada disso. Por enquanto, não, tá? Aqui só mostra que alguns sistemas de irrigação tiveram aumento na sua utilização e outros tiveram uma diminuição. Bom, então, nós temos aí, né? Vamos voltar aqui no último slide. Nós temos aí a finalização dessa primeira apresentação, que é só uma apresentação inicial para vocês terem uma ideia inicial da irrigação. E espero voltar no próximo filme mostrando para vocês outros conceitos de irrigação. Qualquer dúvida, entrem na página do curso de irrigação, que lá tem mais informações, tem o PPT do curso e outras informações adicionais que podem ajudar vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp e eu vou disponibilizar mais adiante também outros canais para vocês poderem entrar em contato e tirar dúvidas. Tá ok? Um abraço e até a próxima.